Olá, turma. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Tudo bem com vocês? Nós iremos dar continuidade em nossa aula de PM-EDP, Procedimento de Movimentação e Expedição de Materiais. E hoje nós vamos falar sobre os conceitos e princípios da expedição de materiais, ok? Então nós vamos abordar alguns conceitos importantes relacionados à expedição, os procedimentos, as principais atividades, os processos. E vamos também falar de uma tecnologia que é utilizada também para a movimentação de mercadorias, separação, que é o voice picking, ok? Primeiramente, vamos tratar do que é expedição, né? Corresponde ao processo de separar itens armazenados em um determinado local, movimentando para um outro lugar, no caso, o cliente, né? E são atividades principais da expedição, por exemplo, carregar, pesar, emitir documentação, liberar veículos. Então, essas são uma das etapas das atividades, né? Melhor dizendo, da expedição, ok? E aí, turma, a gente vai ver alguns procedimentos que são característicos da expedição. Por exemplo, né, a expedição ela tem que verificar se aquilo que o cliente pediu está pronto para ser expedido. Isso é fundamental, né? Você, quando compra determinado produto hoje pela internet, né, quando a gente hoje tem essa facilidade, você quer que chegue o seu produto aquilo que você encomendou. Então, é um procedimento da expedição. Também é um dos procedimentos preparar documentos de remessa contendo, né, informação relativa ao que você está movimentando, ok? Fazer a pesagem para determinar os custos do envio da mercadoria, juntar encomendas por operador logístico. No caso, se eu tenho vários produtos que vão para um determinado local, a gente junta tudo num único operador, uma única transportadora para fazer essa movimentação, reduzindo custos, né? E também é atividade da expedição, né? Carregar os caminhões, ok? Que é o que a gente acabamos de falar sobre as encomendas que vão para o operador logístico, tudo bem? E as principais atividades da expedição é justamente o que? Agregar e embalar a encomenda, ordenar e verificar se a encomenda que foi comprada pelo cliente está sendo realmente embalada, verificada, correto? Comparar o documento de remessa com a encomenda, tem que fazer esse checklist, né? E identificar o veículo que você irá fazer esse transbordo dessa mercadoria, bloquear rotas do veículo. Essa ideia de bloquear rotas é você definir realmente por onde ele irá traçar, né, o melhor caminho, né? E aí tem várias formas. Tem softwares que calculam isso, que gerenciam esse tipo de movimentação, ou mesmo a própria expertise do motorista, porque eles que conhecem muito bem as rodovias, as estradas, as ruas, né, por onde ele vai movimentar. Então, ele consegue muitas vezes também facilitar e ajudar o pessoal da expedição com relação à melhor forma, à melhor localização para a movimentação desse transporte, desse veículo, né? Posicionar e fixar o dockboard. O que é posicionar e fixar o dockboard? É onde você vai fazer o carregamento do caminhão, ok? O dockboard é como se fosse quando você vai nesses grandes mercados, por exemplo, atacadistas, né? Esses caminhões eles vão fazer o que ali? Eles vão fazer o descarrego do material, né? Descarregar os produtos. Eles têm um dockboard, que seria uma área de descarga, né? Para justamente fazer essa movimentação e facilitar. Muitas vezes, essa altura, há uma plataforma que fica na altura da carroceria do caminhão. E isso nós chamamos de dockboard para facilitar a movimentação ali dos veículos, né? Outra também atividade, né, da expedição é carregar e despachar os veículos para a entrega dos clientes. Ok? E aí, turma, nós temos também os processos que a expedição precisa realizar como tarefa desse setor, né? Então, primeiramente, eles precisam receber o pedido, né?
que consiste justamente o quê? Na pesagem dos pedidos e separação desses pedidos, né, para distribuição, identificar o pedido liberado para o atendimento, ou seja, validado pela análise de crédito, né, da priorização ao cliente, ou seja, você recebeu o pedido e esse pedido ele vai ser gerenciado, né, pelo pessoal de crédito, de análise de crédito. A partir do momento que é feito a confirmação, né, e autorização, você vai realmente começar a fazer o quê? Consolidar o pedido, ou seja, separar o que foi encomendado pelo cliente. E aí nós vamos para a segunda etapa desse processo que se chama consolidar pedidos, que é fazer uma análise e agrupamento de todos os pedidos que estão na base de dados da empresa, né, do departamento de vendas, que foi liberado, né, e validado, né, pelo departamento de vendas, né? E aí você vai fazer essa separação, definindo as rotas, as localização, as datas de entrega. Então você vai fazendo todo um planejamento ali da melhor forma para minimizar os custos, né? E melhorar a sua relação com o cliente, porque quando você, como cliente, compra um determinado produto, você quer receber esse produto o quanto antes. Então é também uma das atribuições do processo de expedição facilitar e gerenciar esse tipo de situação para melhor atender o cliente, ok? Outra etapa também relacionada ao processo de expedição é a separação do produto, ok? Que consiste na atividade que vai da retirada do produto em estoque até a sua localização em determinado local para o carregamento do veículo. Planejamento e programação do transporte, também é uma das atividades do processo de expedição, que consiste em selecionar o melhor transporte, o meio de transporte, melhor, né, dizendo, né, para fazer essa entrega desse produto ao cliente. E aí podemos usar vários tipos de modais de transporte, como nós já falamos anteriormente, né, caminhão, trem, navio, e vai de acordo com o que você está transportando, que aquilo, a necessidade, né, de transporte para o seu cliente, ok? A seleção da empresa de transporte também é uma atribuição do pessoal da expedição, por conta que empresas podem ter transportes terceirizados, e aí você precisa negociar com o pessoal esse transbordo, né, essa entrega desses produtos, né, esses fretes, e ver a disponibilidade dos veículos. Então, um pessoal específico ali da expedição pode tomar conta dessa atividade e gerenciar essa atividade da melhor maneira possível, ok? Gerar a documentação de transporte, ou seja, precisa-se, turma, toda vez que vai se rodar com mercadorias, tem que ser emitido documentos que realmente possibilitem isso, né? Por exemplo, a nota fiscal. Você não pode rodar com qualquer mercadoria numa avenida, numa rua, numa rodovia, sem nota fiscal, porque você pode ser autuado, a empresa pode ser autuada e sofrer algum processo jurídico por conta disso. Porque se você está andando sem nota fiscal, pode ser imputado à empresa como sonegação de imposto, ok? Então é importante gerar também a documentação, ok? E as rotas, como nós falamos, né, definir as rotas baseado na localização do cliente, você vai definir a melhor rota para que o veículo transite, né, com menor quilometragem na hora de fazer essa entrega, ok? E carregamento do veículo também fica por conta do pessoal da expedição, orientando qual veículo vai ser utilizado para fazer essa entrega, qual vai ser a ordem de prioridade. Então aí você vai já definindo ali junto com o pessoal do transporte. Ok? Continuidade. Né? Outra etapa também em relação ao processo de expedição é o transporte, que é a movimentação física, né? E essa movimentação física é interessante porque quando nós falamos em movimentação, é um custo que muitas vezes o operador logístico ele acaba agregando para o
produto em si. Então, quanto menor for essas movimentações, menor será o custo relacionado a esse transporte. Então, se você movimentar direto para o cliente, é um custo, né? Você movimentar para um centro de distribuição será outro custo, porque depois vai ter que ser movimentado para o cliente do mesmo jeito, né? Então, isso é interessante e ficar atento com relação a isso, é justamente por conta dessa minimizar as movimentações físicas, né? Para facilitar o... Opa, perdão, passou. Aí. Epa. Para facilitar para o cliente, ok? Para a empresa, aliás, perdão. O custo para a empresa, né? E entrega do produto ao cliente. A entrega do produto ao cliente segue parâmetros, ou seja, restrições físicas do local de entrega, em termos da capacidade de infraestrutura, de horário de recebimento. Tudo isso influencia o transporte e o tamanho do veículo. Então, vocês precisam, né, o pessoal da expedição, na realidade, né, precisam, né, estar atento com todo esse tipo de informação também. E não que eu falo que é um processo da expedição, mas está atrelado que a instalação de alguns produtos por conta da movimentação perdão, da entrega desses produtos, a instalação desses produtos, né? Então, se há necessidade de ser instalado pelo produto, o pessoal da expedição precisa saber o momento que for entregue para justamente determinar o pessoal técnico para fazer essa movimentação e essa instalação desse equipamento, ok? Outra fator importante também é a fatura e recebimento de pagamento. Então, após a instalação desse equipamento, o departamento de contas a receber ele precisa ser acionado para iniciar o processo de emissão de cobrança da fatura da empresa. Então, diferente muitas vezes uma transação de uma empresa para outra empresa, porque há-se um prazo maior para se efetuar os pagamentos, diferentemente de uma pessoa física, né? Muitas vezes, quando nós compramos de uma empresa, nós podemos parcelar sim no cartão, mas já é emitido diretamente, né, na fatura do cartão. Quando você já gera ali, já vai automaticamente. Numa empresa, quando você compra o produto, você tem muitas vezes uma negociação de prazos ali para até fazer o primeiro pagamento. Então, vai de empresa para empresa, como que eles executam essa transação, ok? Características importantes para um armazém, no armazém de expedição, turma. Eles precisam ter uma área ordenadas, né, para as encomendas, ou seja, uma área para recebimento, uma área para entregas, para justamente não ter esse processo, essa confusão nesse momento de separação. Ah, esse é para entrega? Ah, esse aqui é que está chegando agora? Então é importante, tá? Um departamento, um escritório, vamos dizer assim, né, para a emissão de documentos e artigos que são expedidos, né, ou seja, um local ali que você consiga visualizar, né, e receber os pedidos e fazer as separações e de forma ordenada e organizada, né? Outro importante também é uma área de estacionamento para manobra de veículos, né? Então, onde você vai alocar o seu veículo aí para fazer o transbordo da mercadoria. Caso tenha dockboards, facilita o carregamento, né? E é como eu falei para vocês anteriormente, esses dockboards, né, facilitam a movimentação por conta que eles estão na mesma altura ali da carroceria do veículo, né, principalmente dos caminhões. Então facilita muito, ok? Uma área de concentrada de operações que minimize a movimentação de materiais e aumente a eficiência da supervisão. Então aqui vocês percebam que quanto menos movimentação é executada nesses transbordos, nesses carregamentos, você vai ter maior eficiência. Então, é importante ter essas separações, como eu falei no início, né? De separar o que é a área de carregamento, o que é a área de recebimento, para não ter problema na hora de fazer essa movimentação para o cliente. Então, precisa ser uma área bem organizada, tá, turma? Outras características importantes do armazém, né, é fluxo contínuo, sem congestionamento excessivos, movimentações eficientes de materiais, operações seguras, minimização de estragos. Tudo isso, quando nós falamos
em relação ao armazém é justamente para evitar desperdícios de movimentação, né, com relação também à segurança e deterioração de produtos, né? Então, quanto melhor for esse fluxo de movimentação, melhor vai ser o seu setor de expedição, ok? E aí nós vamos entrar agora no sistema de separação, chamado de voice picking, que é um sistema que auxilia os trabalhadores do armazém através de instruções verbais, guiando, né, o operador até o local onde vai ser destinado para fazer essa separação. Então, o que consiste esse voice picking, né? É um dispositivo que está conectado a um sistema de gerenciamento de armazém, um WMS, e converte essas ordens em comandos de voz que o operador ouve através do seu fone de ouvido. Uma vez executado, o operador, mediante ao anúncio, né, desse computador, né, desse sistema de gerenciamento, ele confirma os seus movimentos e as informações ficam registradas de forma automática. E graças a esse sistema, o operador é capaz de passar por todas as etapas ou as fases, né, de picking. Picking aqui vamos ter como separação, com mais rapidez, precisão, resolvendo grande parte de erros da preparação de pedidos. Porque você vai estar mais ali antenado com aquilo que está sendo solicitado. Você vai ficar ouvindo com as duas mãos livres, né, para fazer essa separação, de acordo com a orientação do computador, do sistema de gerenciamento, tá, ok? E aí eu trouxe aqui esse conceito de WMS. O que é esse WMS, turma? Ele é um sistema que gerencia o armazém, atribuindo o endereço a cada item e local dentro do estoque, além de fazer com que a inteligência artificial do sistema organize mercadorias de maneira otimizada, definindo o melhor local para abastecer e fazer retiradas, reabastecer os produtos ou cada posição no interior do galpão. Ok?